As últimas notícias do São Paulo que você tem preguiça de ver por aí. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos, eu, professor japonês. Venho trazer aqui para vocês as notícias da semana do São Paulo, né? Bastante notícia, bastante novidade do São Paulo aí, bastante informação sobre o São Paulo. Nessa semana aí que não está tendo jogo, né? Data FIFA, aqueles jogos é, chatos lá, né? Jogos até com pipocada e tudo mais. Vamos antes, né? Pessoal, visitem aí nossas redes sociais, vamos falar delas aqui, né? Vai lá no nosso Instagram, @professores_são paulinos. Lá tem as informações do São Paulo, né? Notícias, placares, escalações e tudo que é novidade aí do São Paulo, né? Então, lá a gente fala do futebol masculino, futebol feminino, basquete e também do futsal. Então, passa lá, ajuda lá com o nosso, nos siga no nosso perfil lá. E também vai lá no TikTok. TikTok tem vídeos aqui do nosso canal, cortes do nosso canal, melhores momentos aí de grandes jogos do São Paulo, grandes conquistas, jogadores históricos também. Então, você passa lá, né? Tá lá na palma da sua mão e você consegue ver lá os videozinhos, né? Melhores momentos e tudo mais aí, tá bom? Então, não deixem de colaborar aí com a gente. E lógico, né? Se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, comentem e nos ajudem a fortalecer nosso canal e a gente continuar aqui nosso trabalho aqui no nosso humilde canal. Então, pessoal, a gente tem aí, né, uma semana aí livre, vamos dizer assim, né, de jogos e bastante coisa acontecendo no São Paulo, né, algumas novidades aí, algumas situações que estavam para serem decididas já foram, algumas ainda estão ainda com uma certa dúvida. E teve uma entrevista aí, né, do Carlos Belmonte aí aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, que teve bastante informação interessante também, então a gente vai comentar um pouco também dessa entrevista, tá certo? Então, vamos lá, dar uma passada aí, geral, no que a gente tem. Primeira notícia aí, né, a notícia do Caleri, né? O Caleri operou, né? Começou a semana assim, ele foi na Argentina para ser avaliado lá, para ver a operação e tudo mais. No dia seguinte, soltaram a informação que ele havia sido, né, já feita a cirurgia no tornozelo, ele está em recuperação, ele já mandou até em redes sociais aí, avisando que ele está se recuperando bem, que tudo deu certo, e a gente torce aí para que no ano que vem, aí no início do ano, ele já esteja disponível e com o tornozelo 100%, sem dores, para poder jogar bem aí pelo São Paulo. Então, operação do Caleri aí, nossa primeira situação. Segunda, a renovação do Rafinha está bem encaminhada, tá? Então faltam pouquíssimos detalhes para ele renovar o contrato com o São Paulo, vai renovar por mais um ano e vai aí jogar Libertadores pelo São Paulo, né? E as outras competições também, certo? Então, Rafinha aí que estava pensando em se aposentar, e tudo mais, vai jogar mais um ano aí, praticamente vai 95% de chance, de certeza que ele jogue no São Paulo e jogue até o final do ano que vem. Mais uma notícia. Lembram dele, pessoal? O Erisson, né, que ficou machucado um tempo, voltou, se machucou de novo, retornou aos treinos, já está treinando normalmente. Muito provável que ele esteja à disposição para jogar contra o Goiás, né? Pelo menos no banco ele ficará. E a gente torce, né, para ele consiga aí nesses últimos 2 meses jogar aí algumas partidas, agora que está sem o Caleri, que ele consiga fazer gols, que ele consiga mostrar aí um pouco, né, do futebol ao qual que o São Paulo contratou, né, e nem pôde utilizá-lo muito aí por causa dessas infelicidades aí, dessas lesões que ele teve, certo? Mas ele já está prontinho aí pro jogo aí. Olha essa notícia, pessoal. Lembram dele também? Nicão. O Dorival falou, né, com a direção de São Paulo, né, isso até o Belmonte chegou a comentar, que o Nicão é um jogador que tem características que o São Paulo não tem e que ele gostaria de testá-lo ao final do empréstimo dele com o Cruzeiro. Então, o que que nós temos aí? O Nicão ele era uma carta fora do baralho até meio do ano. No Cruzeiro ele não vinha sendo muito aproveitado, agora com a mudança de técnico lá, ele está sendo mais utilizado. E o Dorival se interessou em trabalhar, já tinha trabalhado com ele, né, no Atlético Paranaense e quer
testá-lo. O que a gente torce? Que o Nicão venha, né, motivado, se ele ficar no São Paulo, e que não tenha também tantas lesões, né? Ele teve bastante problema de lesão também no ano passado. Então, vamos torcer aí, né, para que o Nicão consiga aí jogar e que jogue bem pelo São Paulo, né? Ele fez poucas partidas boas, né? Não, nem fez tantas partidas em número, mas boas ainda foi menos ainda. Aí teve a entrevista, então, do Belmonte que eu comentei com vocês. Então, ele falou bastante coisa, né? Vamos lá, vamos por partes aí. Sobre alguns jogadores. Ele disse sobre a recuperação do Igor Vinícius, né? Que vai só para o ano que vem. Que a expectativa é que ele consiga jogar, mas há uma preocupação que ele não consiga retornar, né? Com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma condição que ele esteve quando ele se lesionou. Então, o Igor Vinícius é uma interrogação. Ele falou sobre a questão do Mendes, que o Dorival, ele vai esperar o Dorival, né? A diretoria está esperando o Dorival se posicionar. Questão assim, se ele não tiver oportunidades, ele vai ser encaixado em outro time. Então, é um jogador aí que, de todos que foram falados, acho que é o que tem mais probabilidade de sair, né? Porque o Dorival realmente não aproveitou, não gosta do futebol dele. Sobre o Pato também, né? Falou que tem esses 2 meses aí para ele jogar, para ele tentar jogar, mas percebe-se que o Dorival já também não se ilude muito com o Pato também, né? Esses dois eu acho que são os que têm as piores condições. Do Edson ele falou, né? Do Edson e do David, que é difícil eles ficarem por causa do alto custo. E o Edson, né, no caso do Edson, que jogou pouco, só se fosse uma questão de reempréstimo e tudo mais, então acho difícil também esses dois jogadores permanecerem. E falou que do Caio Paulista, né, ele voltou a reafirmar que o São Paulo vai tentar trazê-lo em definitivo, né, cumprir aí com as questões que envolvem aí o Fluminense, aí, né, são 20 milhões de reais para ver como seria a forma de pagamento. Então também teria essa questão do Caio Paulista. Outra coisa que ele falou, que eu fiquei assim também meio, assim, me deu algumas preocupações. Ele falou que o Dorival pretendia, né, trabalhar com um grupo de 27 jogadores de linha e mais os goleiros. Para 3 competições, eu acho pouco, né? Acho que não precisa de mais. E a direção quer que esse número seja um pouco maior por causa aí de lesões e tudo mais. Aí, nesse caso, eu acho que a direção tem uma assertividade maior, porque viu esse ano, o São Paulo tem um grupo de 40 jogadores e não teve esses 40 jogadores disponíveis. Ele falou a questão sobre reforço, né? Com relação a reforços, a diretoria já diz que os jogadores que estão lesionados já são considerados como reforços, então Galopo, Ferrarese, o próprio Igor Vinícius. Então, tem essa questão. Falou também que pode ser que o São Paulo traga, né? Tem o Eric também, que já está contratado, né? O jogador do atacante do Ceará. E que pode ser que se tiver alguma condição, trazer uma, entre aspas, cereja no bolo, ou seja, um jogador acima do nível. E que outro reforço que eles estão trabalhando para o São Paulo ter é a renovação do Lucas. Então, para quem está esperando aí muitas novidades, muitos jogadores aí midiáticos, não espera isso. Ele mesmo falou que não é o foco, não é esse o foco das contratações do São Paulo. E outra coisa que ele falou que é importante, né, dentre várias aí que ele disse, sobre as prioridades do São Paulo. Ele deixou bem claro que o São Paulo entra no ano que vem com as prioridades das Copas. Então ele falou sobre o campeonato da Libertadores e falou que a Copa do Brasil também é uma prioridade. Eu acho que aí é muito mais pela questão da premiação, né, já que o São Paulo venceu esse ano e conseguiu bastante dinheiro. E ele falou assim: ah, mas quem sabe, as prioridades mudam, né? Vai que a gente não esteja tão bem nas Copas, ou que comece muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Engatando 5 partidas aí de 5 vitórias, aí as prioridades mudam, né? Eu gostaria de ver, sinceramente, São Paulo com prioridade no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que é certeza que vai ser jogado o ano todo, e faz muito tempo que o São Paulo não faz uma campanha boa, assim, né? A gente colocar ele, acho que desde aquela época, lá, uma parte da campanha do Diniz lá, depois não teve nenhuma campanha boa, né? Expressiva do Campeonato Brasileiro, e acho que é um campeonato que
dá para ser jogado aí com mais seriedade e com mais resultados, certo? Então, aí é um apanhado geral do que o Belmonte falou. Ele falou sobre outras coisas também, né, de patrocinadores, que São Paulo tem essa questão lá da camisa, né, que vai mudar o fornecedor, papos aí que também já foram colocados. Mas, no geral, essa que é a entrevista aí do Belmonte. E para finalizar, né, aí tem que enaltecer também a direção de São Paulo. Fez aí um treino aberto aí com crianças aí, né, de escolas públicas, assistindo lá, muito legal essa questão. Depois teve, né, recebeu também mulheres para a campanha do Outubro Rosa também. E outra, né, que já foi há algum tempo atrás, né, de ter dividido um pouco da premiação com os funcionários do clube, né, não só os jogadores, o pessoal que está envolvido com o futebol diretamente, com as outras funções também. Então, é um ponto muito positivo aí da diretoria de fazer essa integração, né, porque é difícil para as pessoas conseguirem ir no estádio com os preços caros também, né, e mesmo com o ingresso popular. Então, uma oportunidade aí, né, principalmente das crianças aí, né, até gostarem mais do São Paulo, torcerem de verdade e popularizar, né, o São Paulo também e o São Paulo fazer jus ao que foi falado esse ano de ser um time mais popular, certo? Então, parabéns aí à diretoria, parabéns ao Luan, né, que entregou aí brinquedos, entregou alimentos lá no bairro lá onde ele nasceu, onde ele viveu, né? Ele sempre faz isso todo ano, parabéns também. É muito legal assim ver os jogadores assim que não esquecem a sua origem e valorizam isso, né? E fazem pelos outros aí alguma coisa diferente, né? Já que ele já tem bastante, né? Já conseguiram bastante. É muito legal isso também. Então, pessoal, essas são as notícias aí do São Paulo, né? A gente volta, né? Talvez aí com mais um vídeo de notícias, ou talvez já com o nosso pré-jogo aí de São Paulo e Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser na quarta-feira, tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e sempre vamos São Paulo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!